Mais uma vez, erros de arbitragem. São Paulo eliminado do Campeonato Paulista com direito a muita polêmica. Eu sou Felipe. E eu sou Hugo. E hoje mais um vídeo da HF Sports com vocês. Vamos começar. São Paulo eliminado do Campeonato Paulista. Vamos primeiro falar do jogo, depois entrar aí nos critérios de arbitragem. Tudo bem? Então vamos lá, Hugo. O que você achou do jogo de ontem do São Paulo? Pra mim foi um jogo muito abaixo do São Paulo, né? O São Paulo não conseguiu jogar nada. Até o segundo tempo, o primeiro tempo do São Paulo foi muito abaixo. Eu acho que a escolha do Crespo em trazer o Luan para ser titular no jogo foi um absurdo. E depois quando colocou o Danielzinho, o São Paulo até conseguiu jogar melhor, só que aí já não dava mais pra nada ali, né? Não conseguiu fazer nada, progredir. Talvez tivesse começado com o Danielzinho antes, talvez tivesse jogado melhor. E o Crespo sempre com escolhas ruins em jogos importantes do São Paulo. E o que você tem a dizer do Palmeiras no jogo de ontem? Pra mim o Palmeiras jogou... No primeiro tempo o Palmeiras foi muito bom. Falo mesmo aqui, eu acho que o Palmeiras dominou. Eu não lembro de... Tava até vendo o jogo e comentei com meu irmão, falando que o São Paulo tinha dado um chute pro gol, tava maluco por causa disso. Aí o Palmeiras dominou o jogo no primeiro tempo. No segundo tempo eu acho que o Palmeiras jogou abaixo, só que eu acho que já jogou pra segurar resultado, né? Aí eu achei que o segundo tempo do Palmeiras foi muito abaixo, né, do que eles fizeram no primeiro tempo. E jogaram só pra dominar o jogo mesmo ali, seguraram o resultado. Aí fizeram 2-0, aí já não tinha mais como, faltava 20 minutos pra acabar o jogo, então eles só seguraram o placar. Eu acho que o São Paulo entrou muito desatento. O Palmeiras ele tem uma característica aí, eu não vejo jogos do Palmeiras, vejo mais jogos assim do mata-mata mesmo. Mata-mata, quando joga contra o São Paulo, com o São Paulino, quando joga com outros times que eu gosto de ver jogo mesmo. E uma característica muito marcante assim que o Palmeiras tem é de, nesses jogos, iniciar muito forte, principalmente jogos em casa, iniciar muito forte a pressão. Pressionar lá em cima, jogar a torcida a favor do jogo, nesses 15 minutos iniciais. Eu sempre falo com o irmão, tipo, quando eu vejo o jogo do Palmeiras, que é só segurar esses 15 minutos, tudo bem que não é algo fácil, mas segurando esses 15 minutos começa a ficar um jogo mais tranquilo, porque geralmente o Palmeiras faz gol nessas pressões iniciais. Então quando um time segura mais sobre eles, dá o jogo um pouco mais tranquilo e equilibrado. Obviamente o Palmeiras tem um elenco muito melhor que o do São Paulo, tanto que saiu o Alan, entrou o Arias, entendeu? Tipo, é algo muito acima, mas o São Paulo tem um time que podia ter competido melhor, na minha opinião. Não competiu, achei que o São Paulo foi muito abaixo, principalmente por causa de... Principalmente eu acho pelas escolhas do Crespo, que eu acho que foram muito ruins a escalação inicial do São Paulo. Iniciou com o Luan, o Luan não é um mau jogador, mas é um cara que não jogou a temporada inteira. Teve, se não me engano, 1 ou 2 jogos até hoje no São Paulo, tipo, nessa temporada. Eu não vejo motivo. Falaram que o Danielzinho estava com dor na coxa, tudo bem, mas podia colocar o Pablo Maia, que estava muito mais inteiro nos jogos, jogou muito mais do que jogou aí o Luan, certo? Tinha o Cauli também, que por mais que jogou poucos jogos, entrou bem, é um cara mais dinâmico. Mas pro começo de jogo, como o São Paulo estava jogando fora de casa, um mata-mata contra o Palmeiras, que é um time muito mais forte que ele, eu acho que valia a pena jogar com o Pablo Maia, que era um cara mais que segurava o jogo, pelo Danielzinho estar com dor na coxa. Agora, se ele não estava, porque eu vi falar, né, não sei, eu acho que foi o Souza que falou, que membros da internos, né, falaram pra ele que ele tava com dor na coxa, sentindo a coxa, e o Crespo decidiu poupar. Certo? Então se foi isso, beleza, mas jogava com o Pablo Maia. Eu acho que foi uma escolha muito esquisita, não fazia sentido pra mim essa escolha do Crespo desse jogo, certo? E o que mais que você acha que aconteceu no jogo de interessante que a gente pode comentar? Os pênaltis polêmicos. Não, eu falo do jogo mesmo, não da arbitragem, vai ser um capítulo à parte. Do jogo mesmo? Eu acho que a gente comentou tudo. Pra mim, o que eu acho também que tem que ser comentado é a má atuação, né, por parte do Lucas Moura e do Luciano. Pra mim, o Luciano não existiu nesse jogo. Gosto muito do Luciano, mas pra mim, eu acho que ele decide muito pelo São Paulo, só que pra mim não jogou nada esse jogo. Eu não consigo lembrar de um lance que o Luciano pegou na bola dentro do jogo inteiro. O Lucas Moura foi aqui, né? Eu vi uma entrevista falando aí que campo sintético, pá. Mano, se não consegue jogar no campo sintético, tá com medo de machucar, mano, pede pra sair, velho. Pede pra não jogar. Mano, não vou jogar, campo sintético eu não jogo. Faz que nem o Neymar faz, entendeu? Quando é campo sintético. Fala que não vai jogar pra não se machucar. E eu acho que é isso, mano. Acho que os dois tinham uma atuação muito abaixo do esperado. Mais abaixo dos demais, entendeu? Eu acho também que o Luciano e o Carelli, mano, o Luciano e o Lucas não entraram em campo. Eu acho que o São Paulo teve uma atuação muito abaixo,
faltou, acho até um pouco de vontade de alguns jogadores, não de todos, não, acho que a maioria correu muito, mas de alguns eu acho que faltou um pouco sim, principalmente do Luciano e do Lucas, que são dois dos principais jogadores aí do São Paulo, né? Então acho que o São Paulo foi bem abaixo, o Palmeiras para mim mereceu a classificação mesmo com os erros de arbitragem, tá? Eu sou São Paulo, mas o Palmeiras jogou muito melhor. Não acho que, assim, o erro de arbitragem pode ter pesado o jogo, por exemplo, vou dar um exemplo aqui pra vocês. Português e Corinthians foi uma massa portuguesa, o Corinthians passou na calhada, certo? Mas passou. É o que importa. Às vezes, agora já me entrar no talvez com aquele pênalti que seria o empate do São Paulo, viraria um outro jogo. A gente não sabe como seria. Entendeu? Mas, tirando todos esses fatores, eu acho que o Palmeiras mereceu a classificação. Certo? Mas vamos entrar nos erros de arbitragem, que é meio esquisito. Tipo assim, eu vou dizer uma frase famosa, né? Que é usada em outros contextos, mas eu vou usar pro Palmeiras. Não é sempre o Palmeiras, mas sempre contra o Palmeiras. Certo? Não é só o Palmeiras, mas sempre contra o Palmeiras. Certo? É meio esquisito, galera. Tipo assim, toda vez, ou quase todas as vezes que enfrentam o Palmeiras em jogos importantes, tem lances esquisitíssimos que não são dados. Uma coisa, tipo assim, é a gente ter aí... um jogo tal, o Palmeiras foi favorecido por um erro de arbitragem. No jogo tal foi o São Paulo, no jogo tal foi o Flamengo, o Corinthians, o Santos. Faz parte. Agora, tem muitos, né, cara? O torcedor começa assim a pensar em outras coisas e tem todo o direito de pensar. Ninguém aqui tem nenhuma lei contra pensamento, entendeu? Você pode pensar o que você quiser. Você não pode falar como se fosse um fato. E um torcedor tem total direito de pensar que existe sim alguma coisa que acontece, porque, gente, é absurdo. Assim, não tem como. O cara tava com o braço aqui, pô. O cara fez assim com o braço. Não tem como, assim. Não é que o cara abriu do nada, não. O cara foi pra bola assim, pô. E bateu no braço. Não tem o que fazer, cara. O cara ocupou o maior espaço. Acho que qualquer torcedor, até minha bisa, assim, que nunca viu futebol na vida, vai, não, isso aí realmente não pode jogar a mão, né? Então é meio esquisito. Eu acho que deveria ser visto, né, um pouco mais, porque todas as vezes, cara, todos os jogos tem alguma coisinha, entendeu? É meio esquisito, cara, entendeu? Eu acho muito feio também. Agora eu vou falar uma crítica a um jogador. O Vitor Roque toda vez se joga, cara. Pô, cara, vamos levantar e jogar bola. Você joga bem, mano. Você joga muito, só que todo lance você cava uma falta, ou tenta cavar um pênalti. Cara, joga bola, cara. Não à toa, você foi por Europa, bateu, não jogou nada e voltou, meu amigo. Você, com todo respeito, cara, você é um grande jogador, só que você tem uma mentalidade muito fraca, cara. Cara, você é forte, você é bom tecnicamente, e vai pro gol. Olha o Henrique jogando bola. O Henrique pega a bola, os caras dão no meio de lá de cá, o cara faz gol, cara. Tá onde? No Real Madrid. Você tá onde? Entendeu? Fica difícil, cara. Aí tem gente que pede na seleção, não dá, mas sem desculpa. Se esse cara faz isso no jogo contra a Argentina, na final da Copa, em vez de fazer o gol, vai lá e se taca no chão, mano, não vai dar. Aqui não é, lá não vai ser o Brasil. Lá vai ser a Copa, mano. Não dá, entendeu? Agora o que você tem a dizer pra dizer da arbitragem? Eu acho que é o simples motivo assim. Se fosse pro Palmeiras o lance do Gustavo Gomes, vamos supor que fosse o Vitor Roque chutando na mão do Arboleda, não seria dado pênalti? É aí que fica a questão. Eu acho que o lance do Bombardia não foi nada. Eu também acho. Foi um absurdo o lance do Bombardia. O cara então ele faz isso aqui no cara e ele vai molar cai. Pra mim não foi nada. Só que tentaram compensar porque viram que tinha feito merda no lance do Gustavo Gomes. Mas é aquilo, né? Tipo assim, compensamento, não sei se você falar, mas como que vai compensar se, tipo assim, seria o que eu falei, o Palmeiras mereceu passar na minha visão, mas seria um outro jogo se o São Paulo empata no pênalti, certo? Que depois fez o pênalti, beleza, mas tava 2-1 já, é outro tipo de jogo. Tinha que fazer mais um para empatar. Ali seria um empate, o São Paulo poderia jogar mais recuado, buscar os pênaltis, seria um outro tipo de jogo. Totalmente diferente. O cara que fala que compensou, foi compensado, porque errado aqui também. O cara que fala não entende nada de futebol. O cara nunca jogou bola na vida. Deve ser aqueles caras que jogam videogamezinho, joga FIFA, que acha que conhece alguma coisa de futebol. Não conhece nada. Uma coisa é você jogar um jogo fora de casa, com um empate, que possivelmente leva pros pênaltis. Outra coisa é você jogar com 2-1 nas costas fora de casa, tendo que atacar e tomando contra-ataque. Não tem nada a ver. Então, aí eu achei que a arbitragem fraca, o VAR não quis chamar no lance do 2-0, o VAR não quis chamar a árbitra pro jogo, não quis chamar ela por causa que viram que tinha feito merda no primeiro pênalti. E no primeiro pênalti mesmo, eles não quiseram chamar também. Até mesmo na Premier League, velho. Na Premier League. Se o árbitro erra, o VAR vai chamar.
A gente tá numa época que tem VAR. E por que o VAR não chamou em nenhum dos dois pênaltis? Se ele não dá o primeiro e não dá o segundo, eu fico quieto. Mas agora, não deu o primeiro, que foi escandaloso, foi ridículo naquele pênalti. Era um absurdo naquele pênalti. O cara tava com o braço assim, e o Lucas tava bola pra área. E o cara tava com na linha de fundo, com o braço aqui, tirando a bola. Todo mundo achou que era pênalti da criança. Todo mundo. Aí o que os caras chegou e fez? Não, não foi nada. Aí no lance do Bombadilha, que não foi nada, os caras falaram que é pênalti. É aquilo, cara, tipo assim, desculpa, com todo respeito, não tem como. Tipo assim, todo mundo que sabe de futebol saberia. Se o São Paulo tem um pênalti naquela hora ali, tinha feito o gol, porque como fez no segundo no pênalti do Bombadilha, o cara teria feito o gol, teria empatado o jogo, não teria dado aquele tiro de meta que aconteceu o lance da falta do Danielzinho, que era do amarelo pro Sabino também, outro erro aí. Então é foda, né? Começa a ser complicado jogar. É o que eu falo, assim, não é sempre só contra o Palmeiras, mas quase toda vez tem alguma coisa. Fica meio esquisito, né? Eu, assim, pô, beleza, acontece erro, mas, cara, é sempre, quase sempre o mesmo time. Contra o São Paulo já teve 3 ou 4 jogos aí seguidos, cara. Aquele do Brasileirão é absurdo. Entendeu? Coisas absurdas. Tipo assim, não é que é um pênalti, gente. Por exemplo, do Bobadilha, não foi pênalti. Não foi. Foi escandalosamente não foi pênalti. Certo? Só que não são lances assim, tipo assim, questionáveis. Vou dar um exemplo. O lance do Vitor Roque lá contra o Fábio. É um lance polêmico. Não é um absurdo. Agora, nos últimos jogos contra o São Paulo, cara, com todo respeito, são lances absurdos. Assim, é lance que se você mostra pra criancinha do terceiro aninho do fundamental, ela vai dizer, não tio, esse aí tá com a mão aberta, não pode jogar a bola com a mão. O cara vai marcar, tem uma criança marcando um pênalti. Não tem como, assim, não tem explicação. Mas eu não vi. Cara, o VAR tá aí pra isso, pra erros manifestos e claros de um lance. Isso foi um erro manifesto e claro. Cara, se ela se recusar isso, fala assim, cara, não tem como você não dar esse pênalti. Você tem que ver, não tem, é absurdo, não tem o que fazer. Então chama e fala, não, pô, cara, não tem como, não é interpretativo. Não tem interpretação de não pênalti. É impossível não ser dado aquele pênalti. Mas tá perto, o cara tá assim, pô. Mano, eu fui zagueiro a vida toda. Você vai marcar o cruzamento com a mão aqui pra trás, cara. Não tem o que ser dito, não tem o que ser feito. Entendeu? Senão você vai matar, pode ser pênalti, cara. Entendeu? Não tem o que ser feito. Não tem um argumento plausível para falar, olha, não foi pênalti. Eu desafio os palmeirenses aí do que estavam no vídeo a comentar, cara, e por isso aqui não foi pênalti. Me fala um argumento. Se você falar um pra mim, eu vejo tudo que eu disse. Não dá, cara, não tem como. E seria um jogo diferente. Que eu falei, eu acho que o Palmeiras mereceu ganhar. Jogou muito mais, foi um time que jogou muito mais pra frente. O São Paulo entrou dormindo. Não jogou com a dignidade que eu acho que deveria ter jogado uma semifinal de um campeonato, mesmo que seja o Paulista. E mereceu a derrota. Só que, por mais que o time não mereça passar, às vezes passa. Dei exemplo aqui, Português e Corinthians. A Portuguesa mereceu muito mais passar do que o Corinthians. Muito mais. O Corinthians achou o gol. Mas, às vezes, acontece. E, às vezes, acontece um título, assim. E o título é importante de qualquer jeito, você jogando mal, jogando bem. Certo? Mais alguma coisa a falar? Não. Então é isso, rapaziada. E como a gente falou, Bobadilha não teve pênalti. Não foi pênalti. Pior que nós é São Paulo, hein, galera? Não é pra vocês palmeirenses aí ficar chorando, não. Porque a gente tá vendo Bobadilha não foi nada. Vocês têm que, no mínimo, também aceitar e não ficar falando assim, mas não foi nada, mas não foi nada, que nem lesado. Não, tipo assim, o que eu falei, com todo respeito aí, quem acha que foi compensado porque deu um pênalti depois no 2x0, não entende nada de futebol, cara. Você me desculpa, você nunca jogou bola na vida, você deve ser aqueles caras que jogam videogame o dia inteiro aí, e coçando, tá ligado? Porque você não entende nada. Quem joga bola sabe, uma coisa é você empatar um jogo fora de casa, no mata-mata, outra coisa é você ter um a menos, mano. É uma vantagem absurdamente superior. Então, desculpa, não tem nada a ver. Não foi pênalti. Erro da arbitragem de ter dado pênalti no Bobadilha. Devia ter dado pênalti no que realmente foi e não tentado compensar, né? Porque é que nem você pegar, roubar um pirulito de um chocolate, vai, de 500 conto de uma criança e dar pra ela depois aquele chocolate plastificado que vende na padaria. Entendeu? Você, nossa, é esse aí, agora que você vai comer, desculpa. É a mesma distância, cara. Você rouba, você pega a bola da Champions League do moleque no condomínio, isola pra fora do condor e chega com a bola aquelas bolas de 10 conto no centro. Não, é Aquelas pingos de leite. Aquelas pingos de leite. Não tem como, é outra coisa. Não tem compensação assim. Se fosse compensar, tem que marcar 2 vezes pro São Paulo pra empatar o jogo. Mesmo assim, não é o certo. O certo é você marcar um pênalti que foi. Não precisa ganhar roubado. Certo? Tipo assim, o São Paulo não precisava que fosse roubado pra compensar o pênalti. Não tem essa.
Não precisa roubar um pênalti dos outros, mais 2 pênaltis, entendeu? Não precisa fazer isso. Não é assim que se faz. Então, cara, é o que eu falo. A gente precisa, tipo, ter uma arbitragem mais séria, entendeu? Assim, pô, tem menos ego, sabe? Não, cara, vou apitar certo aqui a parada, vamos fazer o que tem que ser feito. Mano, é absurdo, desculpa. Acho que qualquer ser humano do planeta Terra, não precisa nem do VAR. Não precisa nem do VAR, isso foi um erro grotesco. É que o VAR não chamou, não sei se chamou, porque na transmissão deu nitidamente pra ver que ela falava assim, eu vi o lance. Então não sei se o VAR que chamou ela falou que não precisava ver, mas sabe, se for isso, diminui um pouco o ego, né? Você já apitou Copa? E mesmo assim, se você já apitou Copa, tem que ter, né, o mínimo ali de coerência, não. Pô, o cara tá falando aqui no meu ouvido, pô, foi absurdo. Não tem. Então é meio absurdo. Mas, né, comentem aí o que vocês acharam, se foi pênalti, se não foi. Com todo respeito, eu acho que não tem como alguém achar que não foi pênalti do Gustavo Gomes. Se você acha, me fala no comentário, eu quero ver, eu vou ler atentamente o seu argumento de não ser dado pênalti. Se não foi pênalti, comenta pra nós. Nós queremos ler que talvez seja isso que estava na cabeça da doida. Porque não é possível, velho. Desculpa, não tem como. Certo? E do Bobadilha, acho que qualquer um também sabe que não foi pênalti. Acho que não tem como falar que foi. Beleza? Então é isso. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. É nóis e falou! Tchau.